abrir para dialogar entre nós, de fato, né? Conosco, entre, de fato. Então, eu abro para todos nós e vou passando a palavra. A gente vai ficar muito atento com os microfones para tentar circular. Vou pedir que sejam falas, enfim, que permitam a circulação das vozes. Tudo bem? Então, vamos lá. O Roberto já levantou aqui a mão. E vou te presentear também. Ah, você já está? Foram mais rápidos do que... Então, queria te presentear também com uma lata e a gente vai compartilhando os afetos aí no encontro. Vamos lá. Obrigada. Não está funcionando isso? Não está funcionando? Eu passo aqui. Bem rapidinho. Eu sou Elizabeth Borgiani. Queria parabenizar o CRP e o CRES por esse imprescindível evento, né, esse momento importantíssimo com a apresentação da pesquisa da professora Francisca Pini, de todo o material que o CRP coligiu nessas visitas. E queria só brevemente solicitar o apoio da ANSED do ANDE, não é? Numa ação que nós estamos tendo de enfrentamento do projeto de lei que quer instituir o depoimento sem dano no Brasil, a escuta de crianças, que é o PL 3792 da deputada Maria do Rosário. Vai ser debatido depois de amanhã no CONANDA. A doutora Esther Arantes foi chamada no CONANDA para fazer o debate lá. Nós estamos numa cruzada contra esse PL e qualquer forma de obrigação da criança ser inquirida, né? Nós somos a favor de que a criança seja escutada toda vez que ela queira falar, e não esse absurdo que querem fazer de obrigar a criança a falar e de transformar assistentes sociais e psicólogos em papagaio de juiz, e transformar assistentes sociais e psicólogos... Porque esse PL não é só um abuso contra a criança claro e explícito, mas é um abuso explícito contra psicólogos e assistentes sociais. Então, gostaria de contar com a força da ANSED, que sabemos o que é a ANSED de Renato Roseno, de Vanderlino Nogueira, grandes companheiros de CONANDA, eu fui 6 anos do CONANDA, e Andy, grande companheiro de tantas lutas, não cair no engodo de Unicef e de Childhood hoje, que são vendidos para esse projeto de ganhar dinheiro em cima de criança. E queria também convidar o brilhante doutor Daniel para somar as lutas de proteção de assistentes sociais e psicólogos, que nós sabemos que no sistema de justiça eles estão absolutamente vulneráveis, e convidá-lo a trocar ideias na nossa Associação Nacional de como é que podemos entrar nas corregedorias de justiça contra juízes abusadores, assediadores morais, não é? E, se for o caso, entrarmos no CNJ com pedidos de providências também e no Conselho Nacional do Ministério Público, que também temos promotores que também são abusadores. E, embora tenhamos maravilhosos promotores como você, doutora Maria Regina Faia Zambuja, doutor Eduardo Dias Ferreiras e outros que são realmente da proteção de direitos. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Roberto da Silva. Bom, eu fui o último representante da USP no Conselho Curador da Fundação Casa, né? Na última reforma estatutária, a Berenice tirou a USP do Conselho Curador da Fundação Casa, não porque a USP fizesse diferença, né? Vários representantes importantes da USP estiveram nesse conselho, como Sérgio Adorno, Silvia Lezer, Fernando Sala, mas a USP nunca fez diferença porque a USP nunca incomodou a FEBEM, tá? Quando eu entrei como representante, a Berenice se sentiu incomodada de ter um egresso da própria FEBEM no Conselho Curador da Fundação Casa, né? E não aceitando as críticas em relação aos pedidos de esclarecimentos em relação às mortes de adolescentes, aos maus tratos, às condições de trabalho dos funcionários, para me tirar, ela preferiu reformular o estatuto da própria FEBEM, da Fundação Casa agora, e retirar a USP. Tá? Essa é uma questão relevante. Mas eu diria que, para um debate como esse aqui, não significa simplesmente chutar cachorro morto, como é esse sistema,
Eu acho que duas precauções precisa se ter. Uma, o Décio apontou ali, que são os limites da Fundação Casa, né? Precisa se entender que a Fundação Casa recebe adolescentes para os quais falharam todas as agências anteriores. Falhou a família, falhou a religião, falhou a escola, falhou a comunidade, falhou a sociedade, falhou o mercado de trabalho, de modo geral. O tempo que esse adolescente fica na Fundação Casa não é suficiente para resolver os problemas todos deles, né? O que vai inflar estatísticas posteriores que alguém aqui apontou. O assassinato de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que efetivamente ocorre, tá? E o ingresso no sistema penitenciário de adultos, que a Fundação Casa estima hoje em torno de 15%, mas a gente sabe que é mais do que isso, tá? Então, essa é uma premissa importante, porque nem tudo pode se atribuir à responsabilidade da Fundação Casa. Todos os setores da sociedade têm uma parcela de responsabilidade. Cobrar da Fundação Casa aquilo que é a atribuição dela, né? Uma outra premissa importante é essa percepção de que o sistema de garantia de direitos não cumpre aquilo que o ECA e o SINASE apregou, que é a integração operacional entre essas diversas instâncias. Tá? Quando a gente observa Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria, conselhos estaduais, municipais, tudo mais, a gente vê que fica muito a desejar, tem muitas lacunas aí, que eu acho que deveriam ter sido supridas por ocasião da elaboração do plano decenal do atendimento socioeducativo, um processo discutido aligeiradamente, que não houve sequer possibilidade de convocar todos os parceiros do SGD para fazer esse debate, né? Então, a premissa aí é que, para discutir Fundação Casa, não se pode primar pela ingenuidade. Tá? Tem muita gente que tem um olhar romântico ainda sobre Fundação Casa, abordagem com adolescentes e tudo mais. Essa é uma instituição que cumpre um propósito político e ideológico no âmbito do Estado, né? A integração operacional que efetivamente funciona no caso do sistema socioeducativo é o triunvirato que dirige esta fundação. Gabinete Civil do Governo do Estado, Presidência da Assembleia Legislativa e Conselho Superior de Magistratura. São essas três instituições que efetivamente dão o caráter político e ideológico à segurança pública no Estado de São Paulo. Claro que aí juízes de primeira instância têm pouca capacidade de decisão, Ministério Público, por vezes, é assintosamente ignorado em todas as suas deliberações, reivindicações, inquéritos e tudo mais, e falar das outras categorias como saúde, educação, serviço social e psicologia, então, né, você imagina. Eu publiquei essa semana no Caderno SEDES um artigo que diz referência um pouco às temáticas que vocês abordaram aqui, que é a relação entre ciência, trabalho e educação nas instituições de privação da liberdade, né? Vários aqui relataram de serem o quanto são subsidiários, cumprem papel subsidiário à psicologia, ao serviço social e à educação, instrumentalizando as ciências jurídicas na sua tomada de decisões. Como os juízes e a maioria dos promotores não conhecem essa realidade, não vão visitar, não fiscalizam, não fazem inspeção, eles querem se eximir das suas responsabilidades com os pareceres técnicos, com laudos dados por psiquiatras, por assistentes sociais, por psicólogos. Esse, eu penso, que é o trabalho sujo que se reservou à parte das ciências sociais e humanas. Como que se equaciona? Isso acontece no sistema Fundação Casa, acontece no sistema penitenciário, né? Eu penso que é necessário aí evoluir para um outro modelo de relação entre essas ciências, porque na ciência não existe subordinação epistemológica de uma ciência a outra. A psicologia, o serviço social, a pedagogia tem tanto conhecimento e tantas ferramentas teóricas e metodológicas quanto o direito. Mas a nossa arquitetura, a nossa cultura política, cultura penal no Brasil, faz com que todas as demais ciências sejam subsidiárias e tributárias da ciência jurídica. Então, psicólogo não faz o seu trabalho dessas instituições, assistente social não faz o seu trabalho, pedagogo não faz o seu trabalho, porque todos estão a serviço do juiz, do promotor. Isso tem que se dar um rompimento, né, nessa lógica. E a lógica talvez seja
não ter mais esses profissionais subordinados institucionalmente à Fundação Casa. Né? O fato de estar no quadro da Fundação Casa, de ser remunerado pela Fundação Casa, cria uma relação de hierarquia, de subserviência e de dependência desses profissionais em relação a essa instituição. Eu acho que esse modelo precisa se romper. Né? Uma única objeção que eu faria às diversas falas aqui foi o que você se referiu de o Estatuto da Criança e da Adolescente ter se equivocado no âmbito do princípio da proteção integral, ter incorporado a punição. Não, o ECA não incorporou a punição. O ECA incorporou as medidas socioeducativas. O que houve ao longo da trajetória foi uma reinterpretação do conceito socioeducativo que privilegiou pela punição e não pela educação. Isso ainda está em tempo de se corrigir. Né? E, finalmente, eu diria que a Fundação Casa primou, nesses 40 anos, por perder todas as oportunidades que teve de se readequar, de instituir um modelo de atendimento que realmente atendesse às necessidades do Estado de São Paulo. Ou seja, desde o seu estatuto, em 1976, perdeu a oportunidade, na Constituição de 88, de rever o seu estatuto, perdeu a oportunidade, na transposição de Fundação Casa, de FEBEM para a Fundação Casa, de mudar o modelo de atendimento, perdeu a oportunidade dos inúmeros projetos que transitaram na Assembleia Legislativa de extinguir a Fundação e perde a oportunidade, na elaboração do plano decenal agora, de chamar a sociedade toda para participar dessa discussão. Enfim, esse modelo ele está completamente superado, é difícil apostar na eficácia ou perspectiva de que ele possa dar algum resultado. E, finalmente, diria a esta pergunta, se esse modelo funciona ou não. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista daquele triunvirato que efetivamente dirige o sistema, ele funciona muito bem. Tá? Obrigado. Meu nome é Patrícia, sou do CRES. Eu só queria primeiro, rapidinho, contextualizar um pouquinho como foi planejado todo esse processo das visitas de rotina. Nós tínhamos, como disse Mauricléia aqui no começo, em 2014, um planejamento para essas visitas na Fundação Casa. E quando foi no início de 2015, se eu não me engano, nós recebemos, então, uma notificação do Ministério Público pedindo algumas informações. Então, dialogando com o promotor na época, né, tanto o CRP quanto o CRES, nós dissemos que muitas daquelas questões não eram da competência do CRES e do CRP responder. Que nós tínhamos um planejamento e colocamos como proposta, né, a elaboração de algumas informações a partir disso que nós tínhamos planejado e o promotor aceitou. Então, esse trabalho não foi motivado pela notificação do Ministério Público. Já existia um planejamento sobre isso. Acho que a primeira coisa é para a gente informar. A segunda coisa que eu queria apontar aqui, acho que dialoga um pouquinho com o que a Beth disse, com o que o Roberto disse agora, foi falado dos relatórios de assistentes sociais e psicólogos. E nós sabemos, e isso está de uma forma muito espraiada em todos os setores em que estamos, né, trabalhando, existe uma interferência nos nossos relatórios, nos documentos escritos que produzimos. Seja por promotores, seja por defensores, seja por juízes, sejam por gestores, nós temos interferências e interferências. Um desrespeito à capacidade e autonomia técnica do profissional, da profissional. E como é que a gente dialoga sobre isso com todo esse sistema? Nós temos aqui no início Mauricléia dizendo, né, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade é importante. Como é que a gente constrói o diálogo de rede? Como é que a gente constrói o plano de atendimento? Como é que a gente constrói as ações conjuntamente e não de forma sobreposta e hierárquica? O que nós temos hoje é uma sobreposição hierárquica e, por vezes, subalternizadora das profissões. É um diálogo para a gente fazer. A outra coisa que eu queria dizer é que não é um dado alarmante, né? Assim, alarmante não é um dado novo, né, que nos deixe, nossa, isso acontece, dizer que a assistente social psicólogo aponta, dizendo para aquele que opera o direito, dizendo, olha, já pode ser liberado o adolescente deve ser liberado, e o juiz vai lá e muda tudo. Isso não é novidade, isso é recorrente. E aí eu quero lembrar, né, a Caros Amigos recentemente fez uma análise de conjuntura e dizia assim,
quem é do judiciário, né, juízes, magistrados, eles não vêm de um lugar qualquer. Eles vêm de uma pseudo-burguesia, se entende como burgueses e defende uma pauta burguesa. Eles não estão fazendo uma defesa diferente. E aí, não é surpresa eles fazerem uma criminalização dos adolescentes pobres, da periferia e negros. Não é. Então, a gente precisa também saber que esse judiciário tem uma pauta específica, tem uma defesa sua, e é da burguesia, não é nossa. Era isso que eu queria dizer e quero ressaltar. O Estado é o maior violador de direitos. Nós temos que saber disso. Ele é opressor. Meu nome é Helena, sou trabalhadora na Fundação Casa, sou dirigente sindical e queria contrapor um pouco a fala do Décio, no sentido de que a psicologia da Fundação Casa vem pedindo acolhimento e diálogo com o CRP há muito tempo e vem recebendo e vem sendo cuidada pelo CRP, pelo menos desde que eu me lembro, ainda na gestão do Fábio Silvestre. Desde lá, o CRP vem dialogando com a gente, vem cuidando da psicologia. Antes tarde do que nunca, quem nunca quis conversar com o CRP e com a psicologia é a própria Fundação Casa. Mas hoje o Décio está aí nos representando, e que bom que a Fundação Casa veio para o diálogo. Eu queria dizer que na Fundação Casa tem várias psicologias. Tem a psicologia de gabinete, tem a psicologia dos altos cargos, da cúpula da presidência. Tem a psicologia, tem uma psicologia elitizada, higienista, e tem nós, uma outra psicologia. A psicologia que atende os adolescentes em conflito com a lei e os seus familiares. A psicologia que trabalha nos centros de atendimento, nos casas da Fundação Casa. E é dessa psicologia que eu faço parte, e é dessa psicologia que eu queria falar um pouquinho rapidamente. Me sinto muito incluída, e as psicólogas da Fundação Casa que estão presentes aqui se sentem muito incluídas neste dia, porque este dia de hoje começou lá em 2002, quando a gente procurou o CRP, e o CRP vem cuidando da gente desde 2002. Eu só queria fazer um questionamento sobre a pesquisa, que, assim, eu não sei de onde é esse salário de R$ 4.500 das trabalhadoras psicólogas e psicólogos da Fundação Casa. A precarização nas unidades de internação acontece dentro do sistema de pleno e dentro do sistema compartilhado, porque o Estado de São Paulo não aplica o SUAS aqui no Estado. Então, não poderá haver um trabalho nos centros de internação sem estar precarizado. 17 centros, não há diálogo com o MP. Doutor Daniel, eu digo que os 146 centros não há diálogo com o MP. Me causa muita estranheza não estar presente hoje aqui os juízes do DEIJE. Doutora Luciana, doutora Cindy, a turma toda lá do DEIJE, né? Que hoje eu queria muito questioná-lo sobre a brevidade da medida. O DEIJE parece que está coligado com o governo do Estado de São Paulo a manter o encarceramento dos jovens, né? Como o Lions trouxe, dos pássaros negros, pobres e periféricos. Parece que o DEIJE está articulado com o governo do Estado para esse encarceramento brutal. Gostei muito da sua fala, Daniel. Será que não há vagas ou será que se interna muito? Achei muito, muito pertinente. Com relação à valorização dos trabalhadores, que apareceu aí, que os trabalhadores são valorizados, eu sou sindicato e, assim, tenho dados de centenas de trabalhadores adoecidos e afastados pelo INSS, trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Casa. Então, a valorização precisa realmente acontecer. É bem fictícia. Através hoje, só no INSS, nós temos 700 trabalhadores. Então, essa valorização fica esmagada
com esse dado, fora os outros inúmeras centenas de trabalhadores adoecidos. É isso, gente. Eu estou presente aqui na luta, em luta, sempre pelos adolescentes, pelas suas famílias, e fiz aqui uma poesia, uma frase, ainda no ritmo aí do Afeto em Lata, que a Fundação Casa é o local de encarceramento dos escolhidos, dos pássaros negros, dos pobres da periferia, aqueles com potencial de docilização, que o Estado escolheu não matar. Então, ainda a gente precisa conversar também daqueles que o Estado mata. Muito obrigada. Só queria fazer só um comentário, já que foi referido à presença dos juízes, tanto na fala agora, nesse momento. Só um esclarecimento. O CRP dirigiu um convite, foi respondido que... Não está funcionando? Então, agora sim? Ah, sim. Então, só para justificar que nós convidamos, né, os juízes em nome da juíza corregedora. Ela alegou a questão de agenda, convite muito, enfim, realmente próximo à data do evento, mas nós comunicamos que enviaríamos os materiais, enfim, CRP, CRES, de todas as pesquisas que foram realizadas, e a gente pode construir um caminhamento aqui entre CRP e CRES, numa reunião lá no DEJE, enfim, doutor Daniel, com os outros trabalhadores, enfim, do sistema aí judiciário do DEJE, para a gente dialogar a partir do que a gente iniciou aqui nesse encontro de lançamento dos nossos produtos, das nossas visitas institucionais. Só isso que eu queria dizer. A Luciene está assim. Oi. Não, o Mauri vai falar. Deixa o Mauri falar. Alô? 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 É que o rapaz... Agora vai, Maria Clara. Alô? Bom, primeiro eu me inscrevi primeiro para agradecer, né, em nome do CRES São Paulo, a presença de todas aqui, de todos, né, da mesa que contribuiu aí nesse debate, e dizer do material que foi construído pelas duas entidades. Na verdade, né, eu acho que o que a gente também esperava era a gente poder um pouco se debruçar sobre esse material. Eu acho que ele é um material extremamente importante, né? Apesar de ter sido feito, né, uma amostragem, alguma coisa, mas o material do CRES ainda vai estar pronto, né, através da revista, e eu acho que a gente poderia sair daqui com um encaminhamento, né, já que teve a presença de uma expressiva maioria, né, de assistentes sociais e de psicólogos nessa discussão, da gente sair com encaminhamento, né, de retomar esse debate, não só, né, a partir desse material, em vários pontos que foram aqui apresentados, né? Eu acho que nós temos muita coisa a ser discutida, né, para poder a gente encaminhar muito mais coisas, né, junto a outros órgãos que foram aqui citados, alguns encaminhamentos, algumas propostas, como é que a gente vai elaborar isso? Eu acho que é um material que não pode ficar só numa devolutiva. Então, nesse sentido, né, mesmo que, né, eu acho que não daria para fazer uma roda, eu fiquei pensando como é que a gente ia fazer essa roda aqui, mesmo no imaginário, ia ser um pouco difícil. Então, talvez algumas pessoas saiam daqui pensando, mas eu queria falar, mas eu tinha o que falar, né? Eu acho que tinha uma série de pessoas com experiências importantes aqui que poderiam também ter vindo contribuir nesse debate. Então, eu acho que a gente pode sair com encaminhamento nesse sentido, tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Luciene. Aí, pensando um pouco na pergunta que você coloca, né, da onde veio essa média de salário, isso é uma média, né? A gente teve alguns cuidados na hora de eleger as unidades. Um dos cuidados foi que essas unidades fossem aleatórias, mas sempre existem desvios. O que acontece quando você soma todos os salários e divide, tinha pessoas com salários de 15 mil, 16 mil. Pessoas que já tinham tido cargos de chefia e que incorporaram esse valor, pelo menos relataram este valor, tá?
Nas gestões compartilhadas, a média foi de R$2.000 e poucos. Então, 4.000 e pouco é a média nas unidades de gestão plena. Tá? Não é o mesmo valor na gestão compartilhada, e um dos motivos desse valor é que tinham algumas pessoas que puxaram a média para cima. E aí, falando um pouco além, né, da questão do salário, pensar nessa separação entre gestão plena e compartilhada, eu acho que é extremamente importante. Na questão da formação, que vem sendo postergada, vamos dizer assim, o pessoal das gestões compartilhadas não tiveram nenhuma formação. O pessoal de gestão plena já teve essa formação faz algum tempo e ela não tem uma continuidade, nem a presencial, nem a distância. Então, o fato de ter sido um número restrito de unidades e de profissionais, de modo algum desabona ou desqualifica as informações que a gente obteve, no sentido de que a gente não tinha intenção de fazer um estudo quantitativo, mas fazer uma escuta diferenciada para aquilo que os profissionais teriam para dizer. Então, em breves linhas, né, um pouco isso que a gente gostaria de dizer. Embora tenham alguns dados quantitativos, alguns números ali, o importante foi fazer essa escuta destes profissionais para pensar como é que eles podem estar desenvolvendo um trabalho dentro de uma instituição que a gente sabe que é uma instituição total, que é uma instituição que foi historicamente feita para aniquilar a subjetividade, para interromper qualquer processo de desenvolvimento. Como é que o profissional da área da psicologia e do serviço social podem se inserir num contexto promotor de subjetividade, de diferenciação, de crescimento, etc. É uma chave, né, que provoca muita reflexão e que não vai se esgotar nesse momento. E concordo aí com a Mauriclé no sentido de, olha, que esse momento seja um momento para disparar outros espaços e outras reflexões. Ok. Boa tarde, meu nome é Ângela, sou trabalhadora do sistema socioeducativo e com muito orgulho. Há muito tempo a gente meio que ficava escondido, não vamos falar que a gente é do sistema, não. E aí aqui eu reconheço algumas pessoas que me ajudaram, né? A Lurdinha, eu acho que quando me chamou para o núcleo, né, da comissão lá no CRP, vi o Fábio, vi o Malvasi, vi a professora Luciene, e a gente vai vendo outras pessoas, né? E que, lá em 2002, a gente não tinha essa possibilidade de fala. Eu acho que as psicólogas não tinham fala. E aí eu queria agradecer ao Gustavo, que eu acho que nesse último... Né, cadê o Gustavo? Eu acho que já saiu. Que ele acabou acolhendo a gente. E a gente ia lá para brigar, e ele falava, não, pode vir, que aqui é espaço de vocês. E, com isso, a gente conseguiu se sentir mais fortalecida. A gente ouviu aqui várias músicas, e que a música também acaba, né, tocando na gente. E eu acho que uma música que define a gente como trabalhador, às vezes, é a música do Chico Buarque, que, às vezes, a gente acaba se tornando a Geni da história, né? Então, a gente, através de hoje, conseguiu provar que o diálogo é importante, com todas as diferenças, com a Fundação Casa aqui presente, mas com todos esses coletivos. E quantos coletivos ainda faltam para a gente compor essa discussão? E aí eu acho que existe um avanço, porque a gente está conseguindo, quem ouve o adolescente está conseguindo falar o que a gente está ouvindo. A gente tem hoje um adolescente que já passou pelo sistema e que teve aqui e falou, e deu uma ideia, falou, a gente pode trabalhar os afetos através de música, através de poesia. E aqui eu vou tentar encerrar a minha fala com uma poesia que ele começou a falar das mães, e eu tenho observado que a gente acaba indo muito ainda assemelhando ao sistema prisional. E, em um desses trabalhos e desses simpósios que eu tenho visto, eu acabei fazendo uma poesia das mulheres da fila. E aí uma colega do Rio Grande do Sul me ligou e falou assim, olha, nós temos aqui um grupo no Rio Grande do Sul
que a gente trabalha com as mulheres que vão visitar os adolescentes, com as mães que estão, a gente aproveita aquele momento vulnerável para fazer um trabalho. Então, eu encerro minha fala com essa poesia, se eu conseguir ler aqui no meu celular. Só um minutinho. As mulheres na fila. As mulheres carregam sua sacola, cheias de sonhos, esperança, levando um pouco de vida para um lugar sombrio, onde o encontra com seus homens, netos, filhos, irmãos, namorados, maridos e amantes. Permanecem lá, doando um pouco de aconchego para aqueles que estão isolados do tecido social. Voltam depois carregando suas sacolas vazias, com corações partidos e cabelos desalinhados, todas parecidas, sugadas pela vida, mas não desistem, continuam na sua luta pela sua espécie. Obrigada. Oi, eu sou... Tá funcionando? Eu sou a Cláudia, eu sou... Não está funcionando? Tá ou não? Eu sou a Cláudia. Oi, boa noite, boa tarde todo mundo. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga, trabalho na equipe técnica do Judiciário, lá do Fórum do Brás, ex-Fundação Casa, né, por muitos anos também. Eu sou a impertinente que o Daniel falou. E eu queria lembrar para o Décio que, assim, em 99, eu acho que foi em 99, 2000, por aí, né? Depois que estourou Imigrantes, foi... Será que é atrás? Oi? Não, 99, acredito. Estávamos... Lourdinha estava também naquela época, acho que era da gestão, não me lembro, mas, enfim. O CRP já promovia encontros, já tentava fazer esse acolhimento, de alguma maneira, dos profissionais meio desesperados com as violações dentro da fundação. E eu me lembro até de uma vez que a gente, numa reunião, falando o que dá para fazer, o que dá para a gente fazer, porque não é possível, e etc. Tal. E eu lembro do Décio falando, dando uma ideia, talvez, não sei, de um baú de denúncias para o CRP, não sei se você lembra disso, né? No sentido de preservar a identidade de quem estava denunciando e etc. E aí, hoje eu me vejo de um outro lado, né? Eu trabalho no Judiciário, e eu acho que a sensação que eu tinha é que seria mais fácil, talvez, conseguir fazer com que essas violações chegassem a uma efetividade, né, de uma resolução e etc. E eu me vejo muito, muito, muito cansada de, até hoje, ainda ter que pensar em quais outras maneiras que a gente tem para denunciar, para tentar quebrar esse ciclo todo. Acho que todas as falas aqui, elas fazem um grande pacote que envolve o que é o sistema socioeducativo, né? Ou que deveriam envolver também. Mas a realidade, gente, não é essa que foi falada aqui. Eu acho que a realidade ainda continua sendo assim, avassaladora, avassaladora. E, de fato, compartilho da ideia da Camila de quebrar grades, com certeza. Não acho que, estou sendo sincera, não acho que tenha lá muita coisa para remediar, né, num sistema como ele existe. A gente está aí na luta e etc. Mas eu só queria lembrar que lá se vão, enfim, 16 anos, 17 anos, né? E assim, e hoje o Décio, acho que ele está aqui representando a fundação. Naquela época você estava junto com a gente ali, etc. E eu queria saber o que você pensa da gente ainda ter que fazer um baú, né? Mas agora muito maior, assim, né? E como que é fazer parte de um outro lado, né? Sinceramente, como ex-trabalhadora da Fundação, fico triste de saber que as pessoas ainda têm que lutar, e é uma luta meio inglória e
sozinha, solitária, né? E os pequenos grupos têm que se juntar para conseguir algum tipo de voz. Porque a fundação, assim como o MP, como o judiciário, continuam achatando e calando a boca de quem quer falar. Alguém mais, gente? Quer se posicionar, falar, comentar? Sim, você. Quer falar? Quem mais quer ficar? Fale agora você. Diga. Tá. Gente, meu nome é Mônica, eu sou servidora da Fundação Casa, psicóloga. Tá dando? Tá. E eu ia ficar quieta, já fui contemplada, todo mundo falou bastante, eu gostei bem das falas, mas agora a Cláudia me cutucou. E assim, uma coisa que nos incomoda bastante é a quantidade de profissionais da Fundação Casa que vieram até aqui, são muito poucos. As rodas de conversa também a gente não consegue. Então, tem aquele olhar, né? Eu não quero ir lá, o CRP vai me criticar, vai me fiscalizar, vai me punir. Tem que punir mesmo. Tem que punir mesmo. Tem que catar a lata que você falou e meter na testa. Ou pede para sair. Né? Porque se está numa instituição e a instituição sozinha desce, não viola direito. Né? Estrada sozinha, curva de estrada é perigosa, sozinha não. Somos nós que estamos lá dentro, que temos a obrigação e temos compromisso. Então, o que faz um psicólogo e um assistente social que sabe, que vê as violações acontecendo e finge que não vê, pede, pelo amor de Deus, para o menino não contar, não pergunta, não vai saber mesmo. Então, assim, é muito pouco. É bacana o trabalho que vocês fizeram, a gente está muito contente com isso, porque, assim, não sou eu que estou errada. Não sou eu que pego a notificação de violência, copio, colo e mando no relatório para o judiciário, porque daí eu estou implicando o MP, a defensoria, o juiz, está todo mundo sabendo. Se não está tomando providência, é corregedoria mesmo. Então, assim, não sou eu que estou errada. Né? Tem que ter alguma coisa, a gente tem que saber o que faz com isso, porque esse desserviço que, de repente, alguns psicólogos, ou por medo, ou por ignorância, ou por, sei lá, concorda, né? Acontece de concordar também com aquilo. A gente precisa tomar cuidado, gente, com os nossos colegas, né? Porque esse desserviço vai, mas ele volta. Né? Se a gente permite alguns tipos de violações, esse adolescente que entra num centro socioeducativo para ser violado, ele vai voltar para onde? Qual é o sentimento que ele carrega com ele? E a gente vai dormir com um barulho desse? A gente tem que chegar para os nossos colegas e falar, sim, tem que se posicionar. É obrigado a se posicionar. A gente conseguiu, no Congresso Nacional, aprovar, a gente quer a resolução do CFP. Não é só... A gente entende, tem os cadernos de orientação, mas, traduz para a prática isso, porque o psicólogo, o assistente social, não está entendendo o que faz com aquilo. A gente sabe que é violação...